provisória 966 de 2020 ofende a Constituição da República? Meu nome é Rodrigo Belmonte, sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo e também sou servidor do Ministério Público Federal. E o vídeo de hoje é para tratar desse assunto. Medida provisória 966 de 2020, agora é de maio, super recente ela. Por que o estudo que eu fiz diz respeito à constitucionalidade dessa medida? Por conta do seguinte: a Constituição da República estabelece dois princípios muito importantes. Um é chamado princípio reserva legal, outro é chamado de princípio de controle da administração pública. São duas diretrizes constitucionais. Uma que diz o seguinte, que determinados assuntos previstos na Constituição da República serão regulados apenas por lei, e medida provisória não é lei. Lei é um instrumento normativo, medida provisória é outro instrumento normativo. Além disso, a Constituição fala de um sistema de controle, fiscalização e responsabilização do poder público por atos que causem prejuízos a terceiro. É nesse universo de informações que a gente vai falar agora sobre a medida provisória 966 de 2020. Eu vou seguir aqui um roteiro para eu não me perder no assunto e vou controlar o meu tempo para não falar demais, né? Senão fica um vídeo muito longo. Então vamos lá. Primeira informação importante sobre esse assunto. O Estado brasileiro é republicano. Talvez você já saiba disso, né? Espero que saiba e que tenha a noção de que o artigo 1º da Constituição fala justamente isso, que nós somos uma república federativa, democrática e de direito. O que é ser um Estado republicano? Qual que é a vantagem dessa história, né? Estado republicano diz o seguinte: república é coisa pública, vem do latim res publica, então o Estado republicano é um Estado público. Portanto, isso que nós chamamos de República Federativa do Brasil é público. Público para quem? Para o seu povo. O Estado brasileiro pertence ao povo brasileiro. Até porque o Estado brasileiro só existe em razão de todo o poder que emana do povo. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Isso não é papo de político, não. Isso é ciência constitucional. Então vejam só, se eu tenho um Estado que é público, que pertence a todos, esse Estado merece proteção e os seus interesses também. Por isso é que os interesses públicos são indisponíveis. Indisponíveis quer dizer que merecem uma preocupação muito grande dos agentes públicos para que eles não percam esses interesses, não barganhem e não vendam, e não loquem, e não alienem tais interesses. Essa é a ideia do interesse público e sua indisponibilidade. O interesse público, o Estado brasileiro só está disponível para atender quem? O povo. Essa é a ideia. E quando eu falo povo, eu estou me referindo aos cidadãos que são contribuintes, mas também às pessoas jurídicas que geram empregos, indústrias, empresas, de forma geral, todos aqueles que contribuem de alguma maneira para sustentar isso que nós chamamos de República Federativa do Brasil. Então esse sistema todo, essa estrutura toda é tutelada pela Constituição da República. E a Constituição da República diz o seguinte: existe um sistema de controle da administração pública, fiscalização da administração pública e responsabilização de agentes públicos. E esse sistema de controle da administração, ele é regulado por lei e não por medida provisória. Quem fala isso pra gente é a própria Constituição da República. Então vamos lá. Quando a Constituição fala do princípio da reserva legal, ela diz o seguinte: determinados assuntos previstos na Constituição serão regulados por lei e não por outro instrumento, sim a lei. Eu vou te dar 3 exemplos dessa situação do sistema de controle e a sua regulação por lei. Olha só. O artigo 37, parágrafo 3º da Constituição estabelece o seguinte: lei regulamentará o acesso do cidadão a sistemas de reclamação por má qualidade de serviço público. Lei regulamentará o acesso do cidadão aos sistemas de controle e fiscalização da administração por abuso no exercício da função, por desvio no exercício da função de agentes públicos. Isso é o que prevê a Constituição no artigo 37, parágrafo 3º, quando fala da responsabilidade administrativa de agentes públicos. Quem são agentes públicos, Rodrigo? Agente político, servidor público, empregado público, e tem mais toda uma outra categoria, mas eu vou me restringir a esses 3 porque esses são os que dão mais trabalho. O agente público
ele tem várias espécies, mas esses três que eu falei, agente político, senador, deputado, prefeito, presidente, juiz, promotor, ministros, agentes políticos, ok? Servidores públicos, aqueles que são concursados, passam no concurso ou são nomeados para cargos comissionados. E empregados públicos, é o pessoal que trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios e por aí vai. Esses três grupos ou espécies de agentes públicos são responsabilizados por condutas que pratiquem durante o exercício da sua função. Podem ser responsabilizados civilmente, criminalmente, administrativamente pelo Tribunal de Contas, num julgamento político, que é o caso do impeachment. Então percebam que o agente público no Brasil sofre uma série de sanções, e essas sanções são cumulativas. Ele pode ser processado criminalmente, pode receber uma ação de improbidade e ainda tomar uma punição administrativa, tudo pelo mesmo fato, e um só. Bom, o que isso tudo tem a ver, Rodrigo, com a medida provisória? A medida provisória diz que eu só poderei responsabilizar agentes públicos administrativamente se houver dolo ou erro grosseiro. Nas demais hipóteses, não há punição. Perceba que uma medida provisória que não é lei interferiu num sistema que obrigatoriamente deve ser regulado por lei. Outra situação, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição fala especificamente da improbidade administrativa, e as punições de improbidade são muito claras, previstas na Constituição: suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. E tudo isso será aplicado ao agente público na forma da lei e não da forma da medida provisória. Existe um dispositivo na lei de improbidade que permite punir o agente público se ele agir com culpa. Artigo 10 da lei de improbidade. Segundo a medida provisória 966 de 2020, agora de maio, agentes públicos que praticarem atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10 da lei de improbidade, mas agirem por culpa, não poderão ser punidos. Isso é o que? Uma excludente de responsabilidade sobre a improbidade administrativa. A medida provisória interfere diretamente no texto constitucional. Uma terceira situação em que a medida provisória acaba, de alguma maneira, afetando o texto constitucional está lá no artigo 37, parágrafo 6º, que fala da responsabilidade civil objetiva do Estado. Quando um agente público pratica um ato que causa prejuízo para terceiro, por exemplo, um condutor de uma ambulância faz uma manobra indevida no exercício da sua profissão e deliberadamente bate em um carro que estava transitando na via, e ele é o responsável por isso, o condutor da ambulância. Quem é que responde? O condutor da ambulância, que é o agente público, ou o Estado? Município, União, Estado membro ou Distrito Federal? A Constituição diz o seguinte: é o Estado que responde, ponto final. Basta provar que houve um nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade, Rodrigo? Nunca ouvi falar disso. Uma ação ou uma omissão ligada a um resultado que causou dano. Esse resultado é o dano, né? Então, quando eu tenho nexo de causalidade mostrado, o Estado vai responder: não me interessa se o agente público quis bater no carro ou bateu sem querer, ou seja, não me interessa dolo nem culpa. Poxa, Rodrigo, mas aí fica fácil, o Estado responde e o servidor público fica de boa. Não. A Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º, diz o seguinte: o Estado responde, mas o Estado tem o direito de cobrar do servidor o dano que ele teve que pagar. É o que a gente chama de ação por ressarcimento ou ação regressiva. Essa é uma situação que tende a não acontecer mais no Brasil por conta dessa medida provisória. Perceba que uma medida provisória está afetando diretamente o texto da Constituição. Isso é inadmissível no sistema jurídico brasileiro. Por quê? Porque no Brasil, vige uma regra que é a regra da hierarquia das normas. Essa regra da hierarquia das normas está baseada numa teoria de Hans Kelsen, que fala da teoria piramidal das normas. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que existe uma pirâmide, ok? Pense num triângulo. No ápice, no topo do triângulo tem a Constituição, depois dela emendas constitucionais, leis, medidas provisórias, e depois aí você tem atos normativos e por aí vai. Essa é uma escala hierárquica. De cima para baixo, o poder diminui. A norma mais importante está em cima, que é a Constituição, e a menos importante são os atos normativos na base da Constituição. A norma inferior deve obediência à norma superior. Uma medida provisória é uma norma infraconstitucional, é uma norma inferior à Constituição da República, portanto, ela deve obediência à Constituição da República. Isso quer dizer que uma medida provisória não pode ir
de encontro com a Constituição da República. Não pode ir de encontro à Constituição da República, melhor dizendo, né? Então essa é uma situação que o sistema jurídico não permite. E agora nós temos uma medida provisória que altera a possibilidade de responsabilização de agentes públicos prevista diretamente na Constituição. Essa é uma situação que a medida provisória está interferindo como se fosse lei, e não é lei, em um sistema que tem que ser regulado por lei. Rodrigo, mas eu já ouvi que a medida provisória não é lei, mas tem força de lei, então tá tudo certo. Não, não está tudo certo, porque a medida provisória ela tem força de lei para situações temporárias, excepcionais, relevantes e urgentes. É o que fala o artigo 62 da Constituição. A medida provisória é para situações de relevância e urgência, e é uma situação excepcional, temporária, 60 dias prorrogáveis por mais 60, diferente da lei, que tem um prazo indeterminado e ela tem previsão direta na Constituição como regulamentadora da responsabilidade de agentes públicos. O dia que a medida provisória, essa medida 966 de 2020, for convertida em lei, aí é outra história e é outro papo. Enquanto ela for medida provisória, ela não pode interferir no texto constitucional. Isso é muito preocupante. Mas vamos adiante, porque tem um outro ponto muito bacana para a gente falar ainda nesses 3 minutinhos que nos restam. A medida provisória, eu tenho que questionar entre medida provisória e lei o seguinte: legitimidade e representatividade. Tanto a medida provisória como a lei, elas possuem a legitimidade popular, assim como a representatividade popular, a legitimidade constitucional, assim como a representatividade constitucional. Ocorre que a medida provisória tem uma legitimidade e uma representatividade menor que a da lei. Por que isso? Porque a medida provisória é uma norma de um homem só. Exatamente, do presidente da República, ou do governador, ou dos prefeitos. Ok? E a lei? A lei não. A lei é debatida, discutida, votada como projeto de lei dentro do Congresso Nacional, que envolve 2 casas, Senado e Câmara. No caso dos estados, Assembleias Legislativas. No caso dos municípios, a Câmara de Vereadores. Existe uma diversidade de representação infinitamente maior. No Congresso Nacional, por exemplo, um projeto de lei é discutido por centenas de parlamentares, enquanto que a medida provisória é discutida por um homem só. Essa é uma situação que mostra que uma lei tem maior representatividade e legitimidade para regular a Constituição e não a medida provisória. E nesse caso específico, a Constituição fala que é caso de lei e não de medida provisória. Esses são alguns argumentos que precisam ser observados na análise constitucional da medida provisória 966 de 2020, que isenta de responsabilidade administrativa e civil agentes públicos que não atuem por ação ou omissão, com dolo ou por erro grosseiro. Essa medida provisória ela interfere, como dito, diretamente no sistema de controle, fiscalização e responsabilização prevista na Constituição da República para agentes públicos. Isso não é ato que pode perdurar num sistema constitucional rígido como o nosso. Portanto, a medida provisória ela traz algumas informações que são merecedoras de atenção do mundo jurídico justamente por esse ponto. Ela é uma medida que merece uma aferição da sua constitucionalidade. Mas, Rodrigo, será que a constitucionalidade da medida provisória pode ser aferida pelo Supremo? Porque, afinal de contas, a medida provisória, a relevância e urgência tem que ser relevante e urgente tem que ser aferida pelo Congresso Nacional, sim, mas tem que ser aferida pelo Congresso Nacional no seu quesito de relevância e urgência. Agora, quando a medida provisória afronta diretamente a Constituição da República, afeta diretamente direitos postos definidores de garantias fundamentais como a tutela do patrimônio público, prevista na Constituição, porque nós somos um Estado republicano, ela tem que ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto bem bacana. Então o vídeo de hoje foi justamente para tratar dessa situação da medida provisória 966 de 2020 e para a gente refletir se ela é constitucional ou se não é constitucional. Eu sei que muitos agentes públicos de saúde estão passando por situações muito delicadas por
não existir precedentes nem protocolos já experimentados no que diz respeito à pandemia no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Mas isso não pode isentar de forma geral, ampla e restrita agentes públicos de serem responsabilizados administrativamente e civilmente. Cada caso deve ser analisado com extremo cuidado. É por isso que tem que existir um processo administrativo para saber se o agente de fato merece ser punido ou não, especificamente no que diz respeito à gestão pública de saúde no Brasil durante a pandemia. Beleza? Meu nome é Rodrigo Belmonte, eu sou servidor do Ministério Público Federal, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no meu canal. Se não gostou, compartilhe com o teu inimigo, aquele que não gosta de você ou que você não gosta dele, né? Beleza? E deixe seus comentários, fique à vontade, esse é um canal democrático. Mantendo a civilidade, é óbvio, né? Um abraço para todos vocês, bom estudo e até o nosso próximo vídeo.